Vamos falar de uma conexão fascinante e super importante que existe bem aqui, no nosso rosto. A ligação entre os dentes e os seios nasais. Pois é, essa relação é muito mais próxima do que a maioria das pessoas imagina e pode ser a chave para entender umas dores de cabeça bem misteriosas. Sabe aquela dor chata nos dentes de cima que parece que está em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo? É uma dúvida clássica que deixa todo mundo confuso. Será que é um problema no dente ou é nos seios nasais? É justamente essa confusão que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente conseguir entender esse mistério, primeiro a gente precisa conhecer o lugar onde tudo acontece. Então, vamos fazer um tour por uma câmara secreta, mas importantíssima na anatomia do rosto, o seio maxilar. Olha só, ele é o maior dos seios paranasais e cabe bastante coisa aí dentro, uns 20 mililitros. A parte de cima dele é o chão da nossa órbita, onde fica o olho, e o chão dele, o chão dele está bem em cima das raízes dos nossos dentes de trás. É uma vizinhança bem próxima. E essa cavidade não nasce do tamanho que é. Ela se forma por um processo incrível chamado pneumatização. O que isso quer dizer? Basicamente, o seio nasal vai crescendo e cavando o osso maxilar conforme a gente se desenvolve, ocupando o espaço que os dentes permanentes deixam para trás ao nascer. E o que essas imagens mostram para a gente é a visão tridimensional dessa relação toda. A vista de frente mostra como os seios nasais se alinham com a cavidade do nariz. Já a vista de lado, sem o osso da bochecha, revela essa proximidade que chega a ser chocante com as raízes dos dentes. É quase um contato direto mesmo. E como é que essa câmera se mantém limpa? Com um sistema de autolimpeza que é, sério, inacreditável. Existem cílios minúsculos que batem 1000 vezes por minuto, é isso mesmo, 1000 vezes por minuto. E eles criam uma corrente que vai levando o muco e qualquer sujeirinha para uma pequena abertura de drenagem, o tal do ósteo. Pensa numa esteira rolante biológica que não para nunca. E agora, vamos para o ponto central da nossa conversa. A ligação direta entre os dentes e os seios nasais. É aqui que a mágica, ou o problema, acontece. Dá uma olhada nessa imagem. Não é uma ilusão de ótica, não. Em muitos adultos, as raízes dos dentes molares de cima realmente se estendem para dentro da cavidade do seio maxilar. Às vezes, a única coisa separando os dois é uma casquinha de osso e a membrana do seio. Isso aqui mostra, de um jeito perfeito, por que um problema em um lugar afeta o outro tão facilmente. E aí vem o dado mais importante. Essa conexão não é só uma curiosidade da anatomia. Estima-se que de 10 a 12% de todos os casos de sinusite maxilar são, na verdade, causados por infecções dentárias. É um número bem alto e tem até um nome para isso: sinusite odontogênica. Mas e quando esse equilíbrio delicado se quebra? Vamos ver como é que um problema que parece pequeno pode acabar virando uma infecção daquelas. A sinusite, no fundo, é a inflamação daquela mucosa que reveste o seio nasal por dentro. Quando ela incha, pode acabar bloqueando aquela pequena saída, o ósteo. Aí o que acontece? O muco fica preso, as bactérias fazem a festa e aí começa a pressão e a dor que tanta gente conhece. Só que nem toda sinusite é igual. A de origem nasal, que é a mais comum, geralmente envolve bactérias aeróbicas e pode atacar vários seios de uma vez. Agora, a sinusite que vem do dente, a história é outra. A investigação aqui é mais focada. Ela é causada por bactérias anaeróbicas, as mesmas de uma infecção na raiz do dente, e geralmente fica só no seio que está bem em cima do dente culpado. Então, como é que os profissionais de saúde conseguem olhar lá dentro dessa câmara escondida para descobrir o que está acontecendo? A resposta está na evolução fantástica das ferramentas de diagnóstico. Olha, a jornada foi longa, viu? Começou com técnicas bem simples, como apalpar o rosto e usar uma luz numa sala escura para ver se o seio brilhava. Depois vieram os raios-x, que foram ficando cada vez mais específicos. E hoje, a gente tem a tomografia computadorizada, a TC, que nos dá uma visão interna com uma clareza que é simplesmente impressionante. E a diferença na prática é gritante. A panorâmica é ótima para ter uma ideia geral, é muito comum em consultórios de dentista. Mas a incidência de Waters é sair à direita, muda o ângulo para limpar a imagem. E ali dá para ver claramente uma linha horizontal, um sinal clássico chamado de nível hidroaéreo. É a prova visual de que tem líquido ou pus acumulado ali dentro. E aqui a gente vê o poder da tomografia. Na esquerda, um seio maxilar saudável, bem escuro, o que quer dizer que está cheio de ar, como tem que ser. Já na direita, um caso de sinusite crônica. Aquela área cinza clara é a mucosa, que está completamente espessada, ocupando quase todo o espaço. Não fica a menor dúvida sobre qual dos dois está com problema.
Certo? Já entendemos o problema, já vimos como encontrar, agora a parte mais importante. Como é que a gente resolve isso e devolve a saúde e a função para essas cavidades? A primeira linha de defesa, geralmente, é o tratamento clínico. O objetivo é bem direto: diminuir o inchaço com descongestionantes, combater a infecção com os antibióticos certos, ajudar o muco a sair e, claro, controlar a dor. Agora, quando o tratamento clínico não dá conta do recado, a cirurgia pode ser a saída. Antigamente, isso significava o procedimento de Cordell Look, que era basicamente abrir uma janelinha no osso da bochecha. Felizmente, hoje em dia, o padrão é a cirurgia endoscópica funcional. Ela é minimamente invasiva, feita pelo nariz, e o objetivo é restaurar a drenagem natural do seio. Existe uma complicação muito específica dessa conexão dente-seio, que é a comunicação oroantral. Esse nome complicado quer dizer uma coisa simples, um buraco que liga a boca diretamente ao seio maxilar. Muitas vezes, isso acontece sem querer durante a extração de um dente de cima. E como se fecha um buraco desses? A técnica é simplesmente genial. Primeiro se levanta um retalho de tecido da bochecha. Depois ele é liberado na base para poder esticar sem ficar tensionado. E por fim, esse retalho é puxado por cima da abertura e costurado no lugar. É uma vedação biológica perfeita. E assim, essa nossa jornada pelas câmaras secretas do rosto mostra como tudo está interligado, né? Uma dor num lugar pode ser o sinal de um problema em outro completamente diferente. E isso nos faz pensar: que outras conexões surpreendentes será que existem no nosso corpo só esperando para a gente descobrir?